Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre exportação de frango e principalmente exportação de frango para países onde existe uma maioria então da população que pratica a religião muçulmana e que consome o frango abatido, portanto, na modalidade halal, modalidade essa que o Brasil lidera disparado. E quem está aqui para falar comigo sobre esse assunto é o diretor da Sedial Halal, o Ahmad Saif, que vai contar um pouquinho, inclusive, sobre a influência da Copa do Mundo no Catar sobre as exportações de frango brasileiras. Seja muito bem-vindo, Ahmad. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E a gente viu um aumento muito expressivo, né, nas exportações para o Catar, principalmente por causa da Copa. Então, em volume aumentou 40%, em receita quase 70%. E por que tudo isso? Hoje o Brasil já é campeão de exportações para aquela região, para aquele país de frango. 70% do consumo de frango do Catar é brasileiro. E com a chegada da Copa, com o recebimento de quase 2 milhões de torcedores, aí 1,7 milhões de torcedores, tiveram que fazer uma compra maior esse ano para atender toda essa população. E, Ahmad, pensando nessa questão do Catar, né? A gente vê então essa ampliação nas compras por causa da Copa. Naturalmente, depois desse período, a gente deve ver uma queda muito expressiva. O que deve acontecer? Se espera que se sobre algum estoque, alguma questão nesse sentido lá no país? Com certeza não vamos manter esse volume tão alto, porque é um país pequeno. Mas a ideia do Catar em receber a Copa, em fazer todo esse espetáculo, ontem teve a abertura que foi maravilhosa, é justamente mostrar que o país está aberto ao turismo, está aberto a pessoas conhecerem, a visitarem, que é um país extremamente rico, extremamente tecnológico. Então a ideia é chamar esse público, esses turistas para aquela região, mas claro que não com esse volume da Copa do Mundo. Então, a projeção é que vai dar uma reduzida, com certeza vai dar uma reduzida, mas a gente vai conseguir manter ainda um volume considerável para aquele país. Ou seja, né, mostra que as portas ali do Catar estão abertas, né, as portas do país estão abertas para visitação. E se esse fluxo então de turistas começar a aumentar, essas vendas também de carne de frango halal brasileiras também devem gradualmente começar a subir, né? Com certeza, com certeza. Como a gente é o principal fornecedor de frango, na medida que eles vão consumindo mais, o Brasil vai sendo mais procurado. E Armad, me chama muita atenção essa influência da Copa, porque olhando aqui na plataforma de dados do governo federal, né, a respeito das exportações, a gente tem aqui informações dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita, né, que são dos países da Liga Árabe os que mais compram carne de frango brasileira, mas em matéria de volume embarcado, em matéria de arrecadação nos primeiros 10 meses de 2022, né, de janeiro a outubro, o Catar teve uma variação muito maior que esses dois principais países parceiros do Brasil. Conta um pouquinho, então, como que fica essa relação, se houve esse aumento, então, nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita dentro do esperado, como é que está sendo os países no entorno? Hoje o Brasil ele é o maior exportador de proteína animal halal do mundo. E os principais compradores são os países árabes dessa proteína halal, porque eles já confiam no Brasil. Hoje o Brasil já é consolidado naquela região. As principais empresas brasileiras são as principais marcas de consumo na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes. E não teve um aumento muito expressivo igual o Catar, porque já são países que têm um volume consolidado. O que a gente precisa fazer sempre é manter esse bom relacionamento com aquela região para continuar oferecendo esse produto, tanto frango, carne e outros produtos também, porque são países que têm uma população considerável, muito maior do que a população do Catar, e tem muito dinheiro também, e também segue a religião islâmica. Então, por que que o Brasil hoje é o foco de procura dessa carne? Porque nossa qualidade é excelente, a gente recebe visitas anuais aqui de várias entidades e todos ficam muito satisfeitos com o que eles veem na indústria.
O halal é extremamente respeitado na indústria brasileira, então a gente gosta de falar que o Brasil é um país bastante receptivo, principalmente a questão cultural e religiosa. Então, a maioria dos frigoríficos estão adaptados ao halal e nosso preço é muito competitivo também. Então, isso acaba fortalecendo ainda mais esse relacionamento. É aquele famoso BBB, né? Bom, bonito e barato. Então, isso atrai muito o pessoal para comprar do Brasil, porque eles sabem que o produto é excelente, tem preço bom e garante a fé, a crença daquela população. E Armad, para além então do Catar que a gente está falando, né, em clima de Copa e também dos países da Liga Árabe, a gente tem também praticantes da religião islâmica em outras nações, em outros países, né, outras comunidades espalhadas mundo afora. E então eu queria que você contasse um pouquinho também, né, com esses dados de janeiro a outubro desse ano de 2022, quais outros países, para além da Liga Árabe, que se destacaram então nas compras do frango halal aqui do Brasil? Hoje, o principal parceiro comercial do Brasil em relação à proteína halal são os países da Liga Árabe, mas temos diversos outros países que são considerados muçulmanos que consomem do Brasil, mas não em volumes tão expressivos. Por exemplo, Singapura veio crescendo bastante esse ano na questão de importação do Brasil, por questões de problemas daquela região da Ásia. Então, eles acabaram buscando o Brasil por essa excelência em qualidade, por essa excelência em produto, e também teve um crescimento bastante interessante. Só que o Brasil, ele fornece carne halal para o mundo inteiro, praticamente. Porque você tem países não muçulmanos que compram halal porque tem uma comunidade halal muçulmana muito considerável. Por exemplo, alguns países da Europa. Estive recentemente em Paris, e em Londres, e a comunidade muçulmana ali, qualquer pessoa que vai para lá vê isso muito nitidamente. Muitas mulheres usando véu, muitos homens usando vestimenta islâmica, barba, muitos restaurantes com selo halal, inclusive. Então, são países que, por ter uma população muçulmana muito grande, para atender essa população, acabam comprando também proteína halal. Então, hoje o Brasil é muito importante manter esse bom relacionamento com todos os países, porque o pessoal confia muito no nosso produto. Então, o halal não é só para os países árabes, né? É que é o destaque porque é o mais expressivo. Mas o halal se atende ao mundo inteiro. Sim, sim, exatamente. Por isso que eu te perguntei quais outros países que a gente deve prestar mais atenção, porque, claro, tem comunidades, então, que consomem, né, os alimentos e outros produtos também que são halal pelo mundo inteiro. E, Armad, outra pergunta. Recentemente a gente teve casos de influenza aviária confirmados no México, na Colômbia e também no Peru. Né? A gente sabe que o Brasil tem um status sanitário, tem uma biosseguridade muito rígida, né? Que a gente tem, então, esses protocolos de segurança. Esses casos, de alguma maneira, ainda que não estejam tão próximos assim do Brasil, eles causam alguma preocupação nesses clientes que são tão importantes para nós? Sempre existe uma preocupação, né? Quando você vai importar e tem uma situação de doença aviária, claro que o importador vai se preocupar com a população, mas o Brasil sempre teve níveis excelentes em segurança de alimentos, e graças a Deus não chegou até aqui esse problema e o pessoal confia muito, né? Eles não ficam naquela desconfiança. No Peru tem, no Brasil não tem, é muito próximo, eles não têm essa questão. Então, o Brasil hoje, isso a gente deve muito também à inspeção federal, que tem um grau de rigidez extremamente alto, que acaba até dando algumas dificuldades para o produtor, mas isso garante que quando vem essas crises, a gente tem uma oportunidade em vez de participar da crise. Então, hoje o Brasil está muito bem nessa questão, graças a Deus, e o pessoal confia muito na gente, porque eles sabem que a segurança aqui é extremamente alta. Certo, Armad, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. É sempre muito bom ter as informações, então, desse setor, né, então, da produção de frangos de corte, que é, então, os abates halal, que são tão importantes para o Brasil. Eu que agradeço, muito obrigado, uma boa semana.
Tá, então estivemos com Ahmad Saif, que é diretor da Sede Al Halal, nos contando um pouquinho sobre o salto nas exportações de frango abatido na modalidade halal enviados para o Catar, que é o país que está sediando a Copa do Mundo. Então vejam só, entre janeiro e outubro desse ano, o Catar importou em volume 40% a mais do que entre janeiro e outubro do ano passado, e em faturamento aqui para o Brasil a gente registrou um aumento de 67% também de janeiro a outubro em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Ahmad, é claro, né, que isso é uma influência pura e simples do evento Copa do Mundo, e é assim que esse evento terminar, então essas exportações elas devem ter uma caída, né? Elas não devem se sustentar, mas justamente por causa desse evento, então vai se mostrar uma abertura do Catar para receber turismo, e isso sim deve começar ainda de maneira incipiente, mas sim deve iniciar uma melhora então no consumo da carne de frango lá do Catar. E lembrando que 70%, mais ou menos, segundo o Ahmad falou, 70% da carne de frango consumida no Catar é de origem brasileira, ou seja, a gente já tem uma inserção muito grande lá no país, e isso pode aumentar agora então com essa abertura do Catar depois da Copa do Mundo. Eu encerro por aqui, você tem mais informações no site Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.